Então vamos lá, gente, vamos dar início então. Vamos só entregar esse momento da tarde à Nossa Senhora, pedir que ela esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o professor Rodrigo Gurgel, ele veio de Curitiba para falar conosco um pouco sobre a questão da linguagem. Quem o conhece sabe muito bem do trabalho dele em relação à literatura, à escrita. É hoje um dos grandes mestres disso no nosso país, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente, tá bom, professor? O senhor mesmo se apresente, fica à vontade. Muito bem, meus caros, muito bem. É um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouco a respeito da questão da linguagem, da literatura e de como as ideologias penetram em tudo, né, na nossa realidade, e como elas acabam aí poluindo, né, todo o uso da linguagem e a própria criação da literatura, né. Bom, para quem não me conhece, eu tenho já um longo trabalho de muitos anos aí, ministrando aulas, cursos via internet. Tenho um canal no YouTube, perfil no Instagram, só vocês me procurarem lá que vocês me encontram, Rodrigo Gurgel, né? Sou crítico literário, tenho 4 livros publicados, todos falando de literatura, né, que é a minha especialidade. Então, de maneira que é isso, o objetivo hoje é conversar um pouco com vocês a respeito dessas questões. E o ideal, eu não sei qual é o limite de tempo aqui, 1 hora, 1h30, tá? Então eu vou falar e depois a gente, quem sabe, abre aí um pouco para as perguntas, porque é um tema que muitas vezes pode suscitar algumas dúvidas, tá bom? Mas não quero que vocês fiquem acanhados de fazer perguntas, né? Porque eu sei que muitos de vocês são professores, né? Ou estão se formando para ser professores, né? Bom, então assim, o meu objetivo é falar com vocês a respeito de alguns aspectos do ensino da literatura, né? E mostrar como o discurso ideológico permeia não só o ensino, mas também a própria criação literária, né? Mas acontece que para fazer isso, nós antes precisamos ver algumas das características do discurso ideológico, tá? Que é um discurso que permeia todas as áreas da nossa vida, tá? De uma propaganda de refrigerante que você assiste na televisão, até as teses acadêmicas, né? Porque o discurso ideológico, né, a linguagem carregada de ideologia, ele contamina tudo, ele polui tudo, né? E se ele contamina tudo, então é claro que ele também contamina não só o nosso raciocínio, né, mas também a nossa imaginação, né? Quer dizer, as nossas fantasias, os nossos devaneios, né? Bom, e ao agir dessa maneira, quer dizer, e de uma maneira imperceptível, sem que a gente perceba, né, essa forma de discurso, ela corrompe os nossos valores mais caros, os nossos valores mais importantes, né? Então, assim, se a gente prestar atenção, nós vamos perceber que grande parte das informações que nós recebemos, elas vêm envolvidas por um discurso que parece repetir sempre a mesma mensagem, né? Quer dizer, a mensagem de que há alguma forma de opressão em tudo, né? Então, vejam, quer dizer, para a maior parte das pessoas, né, a nossa vida, todos os dias, ela está repleta de opressão, né? Ou seja, nós estamos sempre sofrendo algum tipo de abuso,
algum tipo de arbitrariedade, algum tipo de coerção. Né? E grande parte das pessoas, né, incluindo também as notícias que a gente vê todos os dias na mídia em geral, na internet, no rádio, né, esses discursos também veem perseguição ou alguma forma de injustiça em tudo, né, em todas as relações sociais, né, e na própria organização da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. Né? Então, assim, para essas pessoas, para esses jornalistas, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse congresso porque nós fomos, na verdade, de alguma forma, coagidos a estar aqui. Tá? Eu, por exemplo, eu fui forçado aqui, né? A estar aqui hoje. Vocês podem ver que eu estou amarrado numa camisa de força, né? O Eduardo me forçou a vir aqui hoje para falar com vocês, né? Quer dizer, e na verdade, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que eu realmente estou aqui contra a minha vontade. Né? Mas assim, essa coação, ela acontece de uma forma sutil, de maneira que nem mesmo eu percebo. Né? Então é como se eu e vocês estivéssemos aí algemados, né? Mas com algemas que são invisíveis. Tá? Bom, então, para quem acredita nisso, né, e eu espero sinceramente que vocês não acreditem, né, quer dizer, a palavra opressão, né, e os seus sinônimos, né, quer dizer, ela define o caráter da nossa vida. Tá? Então, assim, de acordo com esses discursos ideológicos, algumas pessoas estão sempre oprimindo as outras. Tá? Mas oprimem de uma maneira tal, de uma maneira tão imperiosa, né, que nenhuma forma de existência está isolada ou protegida de algum tipo de opressão. Tá? Agora, o problema é que não se trata só disso. Né? Quer dizer, as pessoas que acreditam que o mundo está necessariamente dividido entre opressores e oprimidos, elas também acreditam que elas devem e podem melhorar o mundo. Né? E não só melhorar, mas elas acreditam que cabe a elas salvar o mundo. Tá? E a ideologia é o núcleo desses discursos, dessas formas de pensar. Né? Quer dizer, a ideologia molda esses pensamentos. Ela é a força que impulsiona, que motiva as pessoas a pensarem dessa maneira. Tá? Ou seja, uma ideologia é aquele tipo de pensamento e de discurso, né, que chega para você e diz assim, olha, preste bem atenção, eu tenho a verdade, tá? Mas não é uma verdade, não, é a única verdade. Agora, para você entender essa verdade, você precisa perceber que tudo na vida, tudo, na forma como a sociedade está organizada, tudo está errado. É o que o ideólogo diz. Ele diz assim, olha, você não percebe tudo isso porque você está condicionado. Né? Porque os opressores cegaram você. Né? Mas tudo está errado, tudo. E você é um tipo de escravo. Né? Mas eu tenho a verdade que vai libertar você de todos os problemas, de todas as formas de mal e, claro, da sua escravidão. Então, vejam, o discurso ideológico, ele traz sempre essa dupla mensagem. Tá? Quer dizer, todos nós somos, de alguma forma, oprimidos. E esse discurso, essa nova forma de pensar e de enxergar a realidade, e ele vai nos libertar. Tá? Ou seja, o discurso ideológico, ele não é só uma série de denúncias a respeito das injustiças. Não, mas ele também apresenta um programa, uma agenda, uma proposta de ação que vai promover a nossa libertação. Tá? Bom,
Então, vejam, nós começamos a perceber o tamanho do problema, não é? Quer dizer, um discurso que diz que tudo, absolutamente tudo, está errado e que a vida se divide entre opressores e oprimidos, mas que ele pode nos libertar de tudo isso. Bom, um discurso assim precisa ver a vida como um campo de batalha, né? Ou seja, para essas pessoas, para esses ideólogos, a essência da vida, da verdadeira vida, né, só pode ser a luta. Quer dizer, a vida é uma sucessão de batalhas, é uma guerra na qual ou nós destruímos os nossos opressores, ou nós somos esmagados por eles. Tá? E a luta, então, ela é necessária por quê? Por que um ideólogo precisa lutar, né? E por que as ideologias nos ensinam que nós precisamos lutar e derrotar os nossos opressores? Bom, um ideólogo ensina dessa maneira, né? Porque ele acredita que se ele não fizer isso, se ele não ficar o tempo todo tentando nos convencer disso, nós não vamos fazer nada, né? E a gente vai continuar nos submetendo sempre. Então, essa imagem da vida como uma sucessão de batalhas, ela é importante para entender como os ideólogos pensam. Tá? Quer dizer, eles acreditam que não existe e não pode existir neutralidade na vida. Tá? Isso quer dizer que ou você é um oprimido ou você é um opressor. E se você não sabe em que time você joga, bom, isso significa que você ou é um idiota que está sendo aí enganado pelos opressores, né? Ou a sua suposta neutralidade é falsa. Quer dizer, a sua neutralidade é uma forma de esconder a verdade. E a verdade é que você está, sim, comprometido com as forças do mal, com a injustiça, com os opressores. Tá? Bom, então vamos imaginar, né, uma determinada situação. Vamos imaginar que você está lá no meio de uma batalha, tá? Você está no meio de uma guerra, e os exércitos estão lá lutando, né? Então tem pessoas feridas, as bombas explodem para todo lado, né? E cada passo que você dá, você encontra um soldado aí sem perna, sem cabeça, com o corpo arrebentado. Tá? Bom, e você, o que você faz? Bom, você caiu lá por engano, então você luta para fugir do lugar. E quando você encontra um caminho para escapar, bom, você está todo sujo de sangue, de lama, e depois de muito tempo no meio dessas explosões, você no fim consegue achar um caminho de fuga e volta para a sua cidade. Bom, e quando você, depois de reencontrar a sua família, a sua cidade, né, e se restabelecer dessa experiência terrível que foi ver aquela guerra, né, você que é um professor, você volta para o seu trabalho lá na escola, e o seu colega, né, o outro professor, que é um ideólogo, né, um desses ideólogos de carteirinha, ele vira para você e diz assim, né, mas você não percebeu, né, que a batalha era entre opressores e oprimidos? Né? Você não percebeu que a batalha era entre burgueses e proletários? Né? Você não percebeu que a luta era entre machistas e feministas? Né? Bom, mas acontece que você é uma pessoa muito sincera, né? E apesar do seu colega estar escandalizado com o fato de você não ter percebido nada disso, né? Você responde para ele com sinceridade, né? Você vira e diz, olha, assim, o que eu vi é que as bombas vinham de todos os lados, tá? O que eu vi é que no meio daquela loucura era impossível distinguir quem era quem. Quer dizer, o que eu vi, inclusive, foi que no meio daquela loucura toda da batalha, os soldados se ajudavam uns aos outros, né?
E muitas vezes, várias vezes, eu vi soldados de uniformes diferentes se ajudarem um ao outro na minha frente. Tá? Então, é claro que o seu colega ideólogo, ele não está gostando nem um pouco dessa história que você está contando para ele. Né? Mas você continua e diz, bom, e sabe o que mais que eu vi? Eu vi que ali perto, quando eu consegui escapar, bom, eu encontrei uma aldeia em que as pessoas viviam como se a batalha não estivesse acontecendo. Né? E elas continuavam lá, vivendo felizes, como se aquela guerra não tivesse nada a ver com elas. Né? Bom, é claro que o seu amigo vai ficar muito bravo com você, vai ficar enfurecido, né? Porque você não viu a realidade da forma como ele queria que você visse. Porque você viu a realidade da forma como ela é. Muitas vezes confusa, porque a realidade não obedece a um desenho perfeito, né? Porque a realidade não obedece aos antagonismos, né? Não obedece às oposições que os ideólogos costumam ver em tudo. Né? Bom, mas acontece que o seu colega ideólogo também fica muito enfurecido com você por uma outra razão. É que o discurso ideológico, ele tem uma outra característica importante. Né? Uma ideologia sempre acredita que descobriu a explicação para todos os nossos problemas. Né? E descobriu não só a explicação, mas também a solução. Né? Quer dizer, um ideólogo, ele sempre tem esse tom de superioridade intelectual do seu colega professor, né? Como se ele tivesse descoberto uma explicação científica para os problemas da sociedade. Ou seja, só ele tem autoridade para decifrar a vida. Né? Só ele pode criticar com eficiência a realidade. Só ele pode despertar a consciência das pessoas. Né? E só ele tem as soluções perfeitas. Né? Então, os ideólogos realmente acreditam que eles são a elite intelectual. Né? E só as ideias deles é que devem ser usadas como a medida de todos os esforços, de todas as intenções, de todas as mudanças que nós precisamos. Né? Então, isso é a ideologia. Né? É uma doutrina pretensamente científica que diz saber o segredo da condição humana. Né? É uma doutrina que tem uma forma de sabedoria que é capaz, segundo o que eles dizem, de criar um mundo novo. Né? Acontece que, para comprovar a sua sabedoria, os ideólogos costumam ter dois tipos de discurso. Né? Quer dizer, eles andam sempre juntos, esses dois tipos de discurso. O discurso pretensamente científico e o discurso político. Ou seja, o discurso que explica a realidade da nossa opressão e o discurso que propõe a mudança, que propõe a renovação. Tá? Bom, mas aí nós temos um pequeno problema, né? Quer dizer, você sabe que a realidade é muitas vezes confusa, né? E que, na realidade, as coisas, elas estão sempre, elas nem sempre estão separadas do jeito, de uma maneira tão nítida, como o seu amigo, colega, professor, diz. Né? Então, diante de uma realidade tão complexa, né? Como é possível estabelecer um programa político de mudança da realidade? Como é possível? Quer dizer, como é possível lutar para destruir os opressores se muitas vezes não está claro quem ataca quem? Né? Quer dizer, se algumas das nossas certezas são assim, movediças, né? Se a gente não conhece tudo e se a gente não consegue entrar no coração das pessoas para saber efetivamente as suas verdadeiras intenções, né?
se nós muitas vezes não conseguimos entender nem mesmo as nossas decisões, né? E muitas vezes nós tomamos decisões erradas, né? Muitas vezes. Então, como é possível que alguém chegue, né, e diga para nós, olha, eu sei tudo, eu tenho a explicação para tudo, eu sei inclusive como é que nós podemos mudar radicalmente esse mundo opressor e injusto em que nós vivemos. Como é possível? Como é possível que alguém chegue para mim e diga que ele tem a solução para transformar o mundo num paraíso agora? Ah? Ou em pouco tempo? Quer dizer, isso só é possível porque as ideologias, elas realmente têm essa intenção consciente e deliberada de planejar o nosso futuro, de planejar o futuro da humanidade inteira. Agora, mas para conseguir colocar o seu plano em execução, a ideologia precisa nos convencer, ela precisa nos persuadir de que a solução dela é absolutamente perfeita. Então, essa forma de discurso, ela foi sendo construída gradativamente, tá? E nós não temos aqui, por falta de tempo, não temos aqui como recuperar os detalhes, né, dessa construção que ocorreu ao longo do tempo, tá? Mas ela começou de maneira mais nítida com o que a gente chama de racionalismo iluminista, né? Quer dizer, o racionalismo, ele uniu duas formas de entender, de compreender a razão, tá? Quer dizer, a razão enquanto uma faculdade que permite ao homem investigar a respeito da própria ordem da vida, né? Quer dizer, se questionar a respeito do sentido da vida, e a razão como um instrumento para tentar descobrir a ordem do mundo, tentar descobrir a ordem da vida, e também explorar, também refletir sobre como nós entendemos o mundo, como nós podemos analisar os problemas que nós enfrentamos, tentar resolver esses problemas e, se possível, alcançar aí algum êxito na busca dessas soluções. Então vejam, quer dizer, é uma razão que olha para fora, né? Uma razão que olha também para o nosso interior. Tá? Mas acontece que os ideólogos, eles deturparam essas formas de razão. Tá? Quer dizer, a primeira razão, a que busca entender a ordem e o sentido da vida, né, eles transformaram numa certeza absoluta, né? Uma certeza absoluta a respeito das suas próprias ideias, e só eles podem estar certos, né? E a segunda razão, né, a que é um instrumento para você explorar o mundo e para você pensar a respeito das suas próprias ideias, os ideólogos transformaram numa receita pronta, numa técnica que é infalível. Ou seja, eles acreditam que se você seguir a receitinha que eles dão, tudo vai dar certo. E você não precisa se preocupar. Tá? E claro, que se der errado, a culpa é sua. Quer dizer, foi você que não seguiu a receita como deveria ter seguido. Né? Agora, o problema da ideologia, ele não para aí, né? Quer dizer, o que será que eles precisam fazer para confirmar que eles estão certos, né? Que a solução deles é a única verdade e que eles podem transformar o mundo num paraíso. O que será que eles precisam fazer? Bom, vocês sabem, eles precisam tomar o poder político, né? Eles precisam destruir a ordem existente e depois, então, construir tudo de novo. Né? E então, quando existir essa nova ordem,
segundo o que eles falam, bom, essa nova ordem aí sim vai ser perfeita. Tá? Bom, mas como é que é possível isso? Como é que eles podem convencer as pessoas de que o mundo está dividido entre opressores e oprimidos? Né? Como é que eles podem nos convencer de que a análise deles é perfeita? Né? E como eles podem nos convencer de que a única solução é destruir tudo o que nós temos e colocar no lugar disto tudo aqui uma vida melhor? Né? Bom, nós já vimos aí alguns dos passos que os ideólogos seguem, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Tá? Um dos passos mais importantes, né, é tentar nos convencer de que nós todos, absolutamente todos nós não somos pessoas com vontade própria e com pensamentos próprios. Tá? Quer dizer, para eles, para os ideólogos, o indivíduo sozinho, a pessoa humana isolada do conjunto da sociedade, ela não é nada, não representa nada. Né? Nós só somos algo quando nós estamos vivendo em sociedade. Ou seja, a nossa essência, o nosso eu, a nossa consciência, bom, isso são coisas que não existem. Tá? Absolutamente não existem. É o que eles dizem. Né? Porque o que existe de verdade é a sociedade. Ou seja, nós não temos vontade própria, mas a nossa vontade, sem que a gente perceba, ela é sempre condicionada pelas nossas relações sociais. Tá? Bom, é como eu disse então no início, né? Nós todos estamos aqui hoje porque, na verdade, nós fomos condicionados a estar aqui. Né? Agora, vejam que a consequência de se pensar assim, né? Quer dizer, qual é? Quer dizer, se nós não temos vontade própria, então cada mínima escolha nossa não nasce de uma decisão consciente, pensada, mas é fruto de uma imposição, é fruto de uma opressão que você só não percebe porque você é um cachorrinho amestrado, né? Porque você é um cachorrinho obediente. Tá? E a consequência imediata desse absurdo, qual é? Bom, é que se o mundo é assim, quer dizer, se o mundo é um mundo de opressores, tá? Que nos condicionam, quer dizer, se o nosso sim, né, e também o nosso não, na verdade não existem, né, porque nós só dizemos sim e não quando os opressores querem, bom, então este aqui é o pior dos mundos. Né? Quer dizer, então este mundo, ele é essencialmente mau. Tá? E o mundo é essencialmente mau por quê? Porque a bondade que eu vejo todos os dias, todos os pequenos gestos de bondade, de amizade, de cordialidade, né, de caridade, que todos vocês veem todos os dias, né, tudo isso não existe. Tudo isso é uma enganação. Todas essas certezas são falsas certezas para os ideólogos, porque, na verdade, tudo isso é fruto do condicionamento a que nós fomos submetidos. E, claro, né, para me libertar dessa escravidão, né, para me libertar dessa hipocrisia completa, né, dessa forma de adestramento, o que eu preciso fazer? Claro, eu preciso confiar num bom ideólogo. Né? Quer dizer, para esses intelectuais, né, para esses ideólogos, a vontade individual, ela não é uma força que produziu e segue produzindo, continua produzindo, com erros e acertos, continua produzindo civilização, progresso. Quer dizer, para eles não existe fazer o certo ou o errado, não. Quer dizer, o que existe são relações sociais condicionadas. Só existe uma estrutura social que produz consequências nascidas da mentira. E se tudo nasce de uma mentira, bom, então tudo está errado. Né?
tudo é essencialmente mal. Tá? Ou seja, é importante perceber essa outra característica da ideologia, né? Quer dizer, ela sempre generaliza, né? Mas quando você generaliza, bom, você faz o quê? Você cria uma lei geral e enfia todo mundo, enfia a realidade inteira nessa lei, né? Nessa única definição. Tá? Acontece que uma lei geral, ela pode se transformar facilmente numa simplificação, tá? E numa forma de preconceito, tá? Também. Além disso, quando nós generalizamos, né, a gente esquece um dado importante da vida. Quer dizer, a gente esquece da realidade. Né? Nós esquecemos aquilo que a gente viu naquela batalha. Né? Nós esquecemos que, além da nossa forma de pensar, né, dos nossos julgamentos, né, existe o mundo fora de nós. Existe a realidade. Né? E a realidade é complexa. E ela está sempre pronta a mostrar que existem exceções. Né? E que, portanto, as generalizações, bom, elas podem ser uma forma de mentira. Tá? De mentira. Mas assim, há um problema que na nossa forma de ver e de entender a realidade, né, tem um problema aí que complica tudo isso. Né? Grande parte da filosofia reforça a ideia de que nós estamos separados da natureza, né? Que nós estamos aí separados também da realidade. Então, nós somos acostumados a acreditar que só nós ditamos as regras, que só a nossa vontade, só o nosso eu dita todas as regras. E nós esquecemos que a natureza ainda está lá fora. Nós esquecemos que a realidade é muito, muito maior do que nós somos. Tá? Então, a nossa vontade, ela importa, é claro, não há a menor dúvida disso. Né? E é graças a ela que nós podemos nos contrapor ao mal, à mentira, às formas de divisão. Né? Quer dizer, é graças à nossa vontade que nós podemos manifestar a nossa compreensão pelo nosso semelhante, né? Ajudar o nosso próximo, sermos bons, sermos honestos. Né? Quer dizer, não ter uma vontade pessoal é o mesmo que não ter discernimento. Né? Agora, mas para um ideólogo, viver, antes de tudo, é principalmente lutar contra os nossos opressores. Né? E se nessa luta eu encontro limitações, quer dizer, se a realidade tenta me impedir de concretizar a minha libertação, então é porque o mundo realmente é mau. Né? Quer dizer, eu estou sempre certo, a realidade não. Ou seja, para uma ideologia, os problemas, as dificuldades, as limitações que eu enfrento, elas não fazem parte da condição humana, mas elas são o reflexo de um sistema desumano, opressor e cruel, que eu preciso transformar a qualquer preço. Né? E se for necessário, eu tenho que usar de violência. Então vejam, nós chegamos até aqui tentando conhecer, né, tentando esmiuçar aí as características do discurso ideológico. Bom, e o que a gente descobriu, né? Nós descobrimos que nós estamos diante de uma forma de pensar que distorce a realidade. Né? Uma forma de pensar que, assim, para que ela se concretize, para ela ganhar vida, ela precisa subverter a nossa vida. Ela precisa subverter e precisa destruir os nossos valores, a nossa maneira de entender o mundo, né? Incluindo a nossa fé. Então, nós estamos diante de um discurso que se alimenta do desejo de destruição. Nós estamos diante de um discurso e de uma prática política
que estão empenhados em destruir tudo o que nós acreditamos. E uma destruição que pode ocorrer, claro, de forma abrupta, como uma revolução, por exemplo, com tiros, com mortes, mas também pode ocorrer, como vem ocorrendo no Brasil e no mundo, de forma silenciosa, de forma velada, de forma melíflua, mas que, abrupta ou silenciosa, ela é sempre violenta, ela é sempre criminosa. Então, assim, esse tipo de discurso, ele vai se metamorfoseando, ele vai se transformando ao sabor de cada situação, de cada necessidade, tá? Então, você pode encontrar ele no discurso inflamado aí de um revolucionário, que convoca a multidão para incendiar uma igreja, para matar as pessoas, mas ele pode também estar numa tese acadêmica, pode estar num romance, num poema, numa propaganda de refrigerante, num outdoor, numa pichação que fazem num muro perto da sua casa. Quer dizer, é um tipo de discurso em que o ativismo político e o intelectualismo se unem para corromper tudo, absolutamente tudo. E, claro, a corrupção, ela sempre começa pela linguagem, sempre. Quer dizer, há alguns meses, uma aluna minha, do Rio de Janeiro, que está começando aí o seu mestrado, ela me contou que recebeu do orientador dela uma série de prescrições, de regras, sobre como ela deveria escrever a sua dissertação de mestrado. E essas prescrições, na verdade, elas eram uma lista de palavras que ela não poderia usar. Então, por exemplo, ela não poderia usar a palavra homem, mas deveria substituir a palavra homem por ser humano, para demonstrar solidariedade à causa feminista. Quer dizer, ela também estava proibida de usar a palavra raciocínio. Por quê? Porque raciocínio remete aí à ideia de um pensamento que rejeita as distintas sensibilidades de uma sociedade, disse o professor. Ela também estava proibida de usar o adjetivo natural, porque essa palavra, natural, supõe a existência, de alguma forma, de normalidade. E isso, na opinião do professor e dos ideólogos, é um absurdo, porque a normalidade, ela é uma invenção burguesa, é uma invenção dos opressores. E aceitar qualquer possível naturalidade significa aceitar que as coisas não são relativas. E, segundo o professor da minha aluna, tudo é relativo. Quer dizer, ela também não pode usar a expressão creio que, porque crer em alguma coisa remete a uma cosmovisão judaico-cristã. E, segundo o orientador dela, a cultura judaico-cristã é um estágio superado na história cultural da humanidade. Não sei se os senhores sabiam disso. Vocês percebem, então, como é que o discurso ideológico corrompe, inclusive, a nossa forma de pensar? Quer dizer, esse professor, ele, sem dúvida, ele é um filhote da ideologia. Quer dizer, ele sabe que o discurso ideológico não é só um instrumento para estudar a realidade. Não, ele não é só um instrumento para fazer a crítica da realidade. Não, a ideologia não é só uma forma de pensar. Não, a ideologia é uma arma, e o professor sabe disso. E como toda arma, o objetivo dela não é só refutar uma forma de pensamento, mas é destruir
as outras formas de pensamento. Né? Outra característica importantíssima do discurso ideológico é que a conclusão que ele quer alcançar já está embutida nas premissas, nas bases do seu raciocínio, né? Da própria argumentação que ele desenvolve. Ou seja, a realidade não importa para a ideologia. Quer dizer, o que importa são apenas as certezas que a própria ideologia já tem. Tá? Então, assim, vou dar um exemplo. Tá? Vamos imaginar uma feminista. Tá? Ela chega para você e diz assim, né? Olha, você é uma vítima do sistema. E você, né, quer dizer, que é mulher, né, você é uma vítima do seu marido. Você é uma vítima do sistema opressor. Né? Bom, aí você pensa um pouco, né? Olha para ela e diz assim, mas eu não me sinto oprimida. Né? Eu não me sinto uma vítima. Né? O meu casamento é ótimo. É claro que nós temos problemas, claro que nós discutimos, né? Mas são os problemas que todo mundo tem. E nós somos felizes e eu me sinto realizada. Bom, o que você acha que essa feminista, né, vai pensar de você? Tá? E o que ela vai dizer para você? Ela vai dizer, está vendo só? Eu não disse para você, a minha teoria está certa. Você é tão vítima, você é tão oprimida, que nem percebe que é. Tá? E essa reação da feminista, o que essa reação mostra para nós? Mostra que toda ideologia é uma forma de dogmatismo. Tá? Porque até mesmo quando a realidade mostra o contrário do que a ideologia diz, isso só confirma para um ideólogo que a realidade está errada e ele está certo. Ou seja, para um ideólogo, se você não acredita no que ele diz, né, ou se você vê a realidade como ela realmente é, isso só comprova que todas as consciências estão condicionadas pelos opressores. Agora, isso é muito interessante, não é? Porque nós todos somos pessoas muito práticas, não é verdade? Quer dizer, isso quer dizer assim, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando surge um problema na nossa vida, o que a gente faz? Bom, a gente enfrenta esse problema, não é? Quer dizer, claro que nós pedimos aí ajuda, né, a Deus, mas ninguém fica sentado, né, esperando que a solução aí caia no nosso colo, não é verdade? Agora, um ideólogo não. Né? Quer dizer, quando surge um problema, o ideólogo olha para esse problema e ele diz assim, este problema não é uma exceção, ele é a essência da realidade, ele é a regra do que sempre acontece. Então, a ideologia, ela sempre pega uma falha, um problema, uma patologia, e diz que isso isolado comprova um modelo de opressão, comprova o que a gente poderia chamar de lei geral da opressão. Ou seja, toda análise ideológica é uma redução intelectual. Toda análise ideológica é uma simplificação. Então, vamos pensar num outro exemplo, tá? Vamos pensar na linguagem, tá? na nossa linguagem aí de todos os dias. O que uma ideóloga feminista fala a respeito da linguagem? Né? Bom, ela diz que a linguagem é uma criação masculina, tá? E que, portanto, a linguagem jamais conseguirá expressar plenamente o que uma mulher sente. Quer dizer, ela nunca vai conseguir exprimir plenamente uma experiência feminina. Quer dizer, a linguagem está apartada da vida feminina. Bom, mas assim, você que é uma pessoa capaz de olhar para a realidade, o que é que você percebe? Bom, você olha para a realidade e você encontra mulheres
conversando todos os dias, não é verdade? E todos os dias elas expressam os seus sentimentos, elas expressam as suas necessidades, as suas alegrias, as suas tristezas, não é? Sem nenhuma dificuldade, não é mesmo? Eu nunca vi nenhuma mulher gaguejando para dizer que, sei lá eu, está com dor no joelho esquerdo, por exemplo, não é? Quer dizer, alguém aqui, quando precisou contar para uma amiga, né, um problema, uma dificuldade, né, quando precisou se abrir com outra pessoa, né, parou no meio da conversa, né, e disse assim, puxa vida, eu preciso urgentemente de uma linguagem feminina. Se eu não tiver uma linguagem feminina, eu não vou conseguir me abrir. Alguém já passou por isso? Nunca, né? Nunca, não é? Então, bom, e a gente pode ir ainda mais longe, tá? Para mostrar como a realidade sempre desmente, a realidade sempre desmente a ideologia, né? Pensem no seguinte, pensem em quantas mulheres escritoras já se expressaram maravilhosamente sem precisar de uma linguagem feminina, né? Quer dizer, então assim, a Clarice Lispector, por exemplo, nunca precisou de uma linguagem feminina, tá? A Lígia Fagundes Telles nunca precisou de uma linguagem feminina, tá? A Cecília Meirelles também nunca precisou de uma linguagem exclusivamente feminina, né? Bom, e muito antes delas, né? Se vocês vão ler os livros de Santa Teresa d'Ávila, bom, ela também não precisou de uma linguagem feminina, né? Ou seja, basta pensar um pouquinho, né, para ver que o discurso ideológico é uma mentira, né? O discurso ideológico é uma falsificação, né? E digo mais, a falsificação da realidade que esse discurso promove é uma falsificação melodramática, tá? E é por isso que ele convence tanto as pessoas. E o que eu quero dizer com isso, né? Bom, por que é uma falsificação melodramática, né? Bom, é só você pensar em como é um melodrama, tá? Que é muito parecido aí com uma novela, tá? Uma novela de televisão. Você começa a assistir e o que você vê? Bom, você vê a trama da novela, ela te oferece uma série de emoções muito simples e muito fortes, muito intensas, né? Quer dizer, o que interessa ao melodrama não é a realidade, não é a complexidade do real, mas o que interessa é o impacto emocional que a história produz, tá? Bom, então, o melodrama, ele sacrifica as complexidades da vida apenas para provocar uma emoção, né? E você, quando você começa a assistir, você fica então preso naquela série de incidentes sensacionais, cheios de emoção, mas sempre com um final feliz, né? Quer dizer, no final, os maus precisam pagar pelas suas maldades e os bonzinhos precisam ser felizes, né? Então vejam, o discurso ideológico, né, ele vende a mesma coisa, tá? Quer dizer, o discurso ideológico, ele tem o mesmo sensacionalismo. Quer dizer, se a novela tem o vilão e o mocinho, né, a ideologia tem o opressor e o oprimido. Se a novela faz os dois lutarem do começo ao fim da história, bom, a ideologia também prega a luta, né? E se no final a novela condena o mal e dá um prêmio ao bom, a ideologia promete a mesma coisa, né? Quer dizer, ela diz que o paraíso pode começar aqui na Terra, agora, né? Quer dizer, o ideólogo, ele vê a realidade como se ela fosse um melodrama, né? E ele mesmo oferece a solução, né? E nos diz pior, nos diz que só ele tem a solução, tá? Bom, muito bem. Mas como é que a ideologia influencia o ensino da literatura? Bom,
Se alguém aqui cursou letras, sabe que a gente sai da universidade, né, valorizando aí basicamente dois aspectos da obra literária, né? Quer dizer, a sua forma, né? Quer dizer, todos os seus aspectos formais, né? Quer dizer, a estrutura da obra, ou seja, a forma como o escritor trabalha a linguagem, quer dizer, esse é um aspecto supervalorizado, né? E o outro aspecto, quer dizer, o comprometimento social que a obra literária apresenta, tá? Quer dizer, o conteúdo social da história que o escritor conta, é o segundo aspecto. Então, essa preocupação com o conteúdo não é qualquer preocupação, né? Não, a faculdade, ela treina os alunos para que eles considerem um texto literário bom quando ele faz o mesmo que a ideologia faz. Ou seja, quando ele também denuncia o sistema de opressão em que nós vivemos, tá? Bom, mas assim, o problema de você valorizar apenas esses dois aspectos é que, em primeiro lugar, quando você olha apenas a linguagem, quando você olha só a forma que o escritor dá para a linguagem, ou quando você olha apenas o conteúdo da história, né? Quer dizer, se ela combate ou não as injustiças sociais, você diminui a importância da obra literária. Você restringe a importância da literatura, né? Porque a literatura, ela não é só linguagem. A literatura não é só as palavrinhas escritas uma depois da outra na página. A literatura não são só os fonemas, as estruturas das frases, o tamanho das frases, o número de palavras que o escritor usa, ou o tipo de palavras que o escritor usa, né? Não, quer dizer, a linguagem é só o suporte da literatura, né? Porque a literatura, na verdade, é muito mais. A literatura é um diálogo que você realiza com o mundo, com a humanidade, né? A literatura é um diálogo com a complexidade da própria vida, com a complexidade do que se passa no coração do ser humano, tá? E é também por esse motivo que a literatura não pode nunca obedecer a uma agenda, a uma ideologia, né? A um projeto de conquista de poder ou de renovação da sociedade, né? Porque se o compromisso do escritor é analisar e mostrar a complexidade da vida, então ele não pode estar preso às simplificações da ideologia, né? Ele não pode estar preso a um discurso unilateral, que é típico da ideologia, né? Ele não pode repetir as generalizações da ideologia. Quer dizer, o bom escritor, ele nunca é um ideólogo. O bom escritor não tem a receita infalível para mudar o mundo, né? O bom escritor é alguém que se esforça para compreender o que se passa no coração dos seres humanos, né? E transmitir essa descoberta que ele fez para os seus leitores e contar aos seus leitores o que ele encontrou no centro do drama que todos nós vivemos todos os dias, né? Quer dizer, para falar de uma maneira católica, quando o escritor retrata a complexidade da condição humana, né, ele retrata também, no centro dessa complexidade, o pecado. Quer dizer, ele retrata as contradições da alma, as dúvidas do homem em busca da verdade, né? E ele também mostra a possibilidade da graça divina. Ou seja, dizendo de uma forma mais direta, né, ele analisa o problema do pecado e da graça na história humana. É isso que um grande escritor faz, né? Mesmo que ele não seja católico. Quer dizer, a vida é o tema essencial da literatura.
a literatura não é feita só de linguagem, e muito menos de compromissos com uma ideologia. Né? Mas essas formas de pensar, essas simplificações da literatura, elas também contaminam a maneira como nós ensinamos literatura na escola. Tá? Quer dizer, vou dar aqui um exemplo muito simples. Tá? Há um romance chamado Bom Crioulo, escrito pelo Adolfo Caminha. Tá? Não sei se alguém aqui já leu. Bom, esse romance é um horror, porque assim, é extremamente mal escrito. Tá? Quer dizer, estilisticamente, assim, ele é medíocre, ele é cheio de esquematismos, é uma linguagem pobre, repleta de lugares comuns, tem um excesso de adjetivos, é repleto aí de digressões inúteis, tá? Quer dizer, e a história também é um exemplo do que o naturalismo produziu de pior na nossa literatura. Bom, então, assim, é um livro 2 vezes ruim, né? Quer dizer, ruim enquanto uso da linguagem e ruim enquanto conteúdo da história. Tá? Bom, mas aí o que acontece? Esse romance, ele tem sido cada vez mais elogiado. E, na verdade, esse romance começou, inclusive, a ser colocado na lista de livros que os estudantes precisam ler para prestar o vestibular. Tá? Bom, e aí você se pergunta, mas por quê, não é? Quer dizer, por que um livro pessimamente escrito precisa ser estudado pelos alunos? Tá? Bom, e aí eu conto para vocês, é que esse livro é o primeiro romance de temática homossexual da literatura brasileira. Tá? Quer dizer, é a história lá de um marinheiro, né, que se apaixona perdidamente por um rapaz. Tá? Ou seja, é uma obra literária que serve perfeitamente à ideologia gay, à ideologia de gênero. Né? E então, claro, ele é elogiado. E os alunos são obrigados a ler na escola e para passar no vestibular. Tá? Mas o que acontece com os professores na sala de aula? Acontece que eles não estão preparados para fazer a análise completa do romance para os seus alunos. E por que eles não estão preparados? Porque a faculdade treinou os professores para que eles vejam a obra literária como uma entidade, como uma coisa separada do mundo, separada da vida. Então, os professores fazem o quê? Eles seguem o que diz o livro didático. E é claro que ninguém vai deixar de estudar com os alunos um livro que cai no vestibular, né? Ainda que seja uma coisa muito mal escrita, né? Como é o caso do Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Né? Agora, mas é preciso dizer aos alunos por que o livro é ruim. E você precisa mostrar a eles concretamente os problemas do livro. Mostrar a eles como a linguagem do escritor é pobre. Né? E, principalmente, como o romance é uma simplificação mentirosa do que é a vida. Né? Quer dizer, ninguém vai deixar de estudar em classe, né, por exemplo, o Machado de Assis, é claro, né? Inclusive porque a linguagem dele é magnífica, não é? Mas quando o Machado é cético, quando o Machado se aproxima muito do niilismo, quando o Machado abusa do cinismo e da desconfiança em relação aos seres humanos, bom, o professor precisa mostrar isso. Né? Ele precisa alertar os seus alunos que eles estão lendo um livro que não reflete necessariamente a opinião de todas as pessoas. Tá? Então, assim, eu gostaria hoje de encerrar com um pedido a vocês. Né? Um pedido, principalmente àqueles que são professores de literatura. Né? Quer dizer, não tratem a obra literária como se ela estivesse dissociada da realidade. Né? Quer dizer, não estudem a obra literária como se houvesse aí
uma ruptura entre ela e o mundo, né? E principalmente não se submetam ao politicamente correto, né? Quer dizer, não sejam escravos da ideologia, né? Quer dizer, e não ajudem a ideologia a escravizar os seus alunos, tá? Muito obrigado. Nós temos alguns minutinhos. Quem quiser fazer alguma pergunta, professor, vamos lá. Professor, o senhor mencionou que escrever praticamente é deixar transbordar as coisas, transbordar a vida, né? A linguagem propriamente ajuda com que nós entendamos os nossos sentimentos, né? Se eu não sei nomear um sentimento, logo eu não sei que eu tenho esse sentimento, né? E como as crianças estão sendo levadas tanto pelo socioconstrutivismo, pela essa pedagogia, quanto pelas músicas, essas coisas, a diminuírem cada vez mais o seu vocabulário. Como é que a gente pode ajudar elas, e também a gente, que já pegou esse processo no meio, a começar a compreender melhor esses sentimentos, expressá-los, e depois isso virar um texto, virar alguma coisa, um poema, enfim. Como libertar essa tendência de pegar o meu sentimento e querer encaixar em alguma ideologia, uma vez que eu posso antes pegar o meu sentimento e expressá-lo como ele é realmente. Bom, tem dois aspectos aí importantes que a gente não pode esquecer, não é? Primeiro, nós precisamos desconfiar daqueles que dizem que há coisas que são absolutamente inexprimíveis, né? E que, portanto, nós precisamos de uma nova linguagem para expressar essas coisas, né? Quer dizer, isso não é verdade. Quer dizer, tudo que existe na realidade é passível de ser exprimido e de ser descrito pela linguagem, tá? E isso pode ser feito das formas mais diferentes possíveis, tá? E a prova disso é a existência da própria literatura, né? Quer dizer, se vocês pensarem em como é que vocês vão analisar, por exemplo, a literatura, não só aqui no Brasil, mas em termos de a literatura em todo o mundo ocidental, né? Se vocês forem estudar, vocês vão perceber que todos os temas já foram contados. Todas as histórias já foram contadas, tá? Mas elas não foram contadas ainda com a sua linguagem, com a linguagem que você tem, com a forma como você observa a realidade, tá? Quer dizer, então, é como se escondido em cada coisa existisse alguma qualidade que falta para a capacidade humana perceber, né? Quem diz isso é o Ortega y Gasset, né? O filósofo espanhol. Ele diz: as coisas, elas são como fadas que estão revestidas de feiura, né? E cabe ao olhar humano, então, tirar essa camada de aspecto grotesco e descobrir nelas o que elas têm de verdade, né? Quer dizer, ele diz que a gente precisa buscar em cada coisa o nervo divino que essa coisa tem, tá? Então, essa é a primeira coisa importante. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque todo sentimento, ele tem uma forma de ser definido e de ser expressado. Mas quando ele cai numa linguagem ideológica, a linguagem ideológica generaliza esse sentimento, tá? Quer dizer, ela cria uma definição geral para uma série de sentimentos pessoais, individuais, tá? E isso é um perigo. Por quê? Porque isso corrompe a linguagem, tá? Quer dizer, isso empobrece a linguagem, tá? Então,
as coisas, os sentimentos, elas deixam de ter nuances, deixam de ter matizes, tá? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês, eu vejo aqui na Assembleia pelo menos aí uns 6 ou 7 tons de verde, tá? Nas roupas que vocês estão usando, tá? E alguns até estão usando assim um tipo de azul que, se fosse minha mulher que tivesse aquela, ia dizer que é mais esverdeado. E para mim ele é mais azulado, tá? Então percebem? Quer dizer, a realidade ela é assim. A realidade é repleta de nuances, tá? E a linguagem serve para quê? Serve para você definir essas nuances, tá? Quer dizer, então, e se você consegue definir as nuances, você consegue criar personalidades complexas, mostrar a realidade como ela é, porque ela é complexa, tá? Ela não é simples, ela não é banal, tá? Então, a primeira questão é essa. Então, qual é o processo educativo, né, em termos pedagógicos, que nós temos que fazer para ensinar as crianças a dominarem essa linguagem? Elas têm que se aproximar da linguagem literária do seu país, tá? E aí o que vai acontecer? Quando ela começa a penetrar, a ter domínio da linguagem literária, ela começa a perceber as variações, as nuances, a complexidade dos sentimentos, a complexidade da realidade, tá? Então, por exemplo, você pode pegar aí 5, 6, 7, 8 poetas diferentes que falam de uma mesma coisa. Por exemplo, a morte, por exemplo, tá? Cada um deles vai tratar a morte de uma maneira, né? Então, você pega lá o Manuel Bandeira, por exemplo, o que ele diz? Ele diz assim, bom, quando a morte chegar, né? Quando a morte chegar, o que eu vou dizer para ela, né? Eu vou dizer, olha, minha filha, pode entrar, né? A mesa está pronta, a casa está limpa, está tudo em ordem, né? Quer dizer, se chegou a minha hora, então essa é a hora, está tudo certo, né? Agora, se você pega outro poeta, ele vai tratar a morte de uma maneira diferente, né? Então, o contato com a literatura faz isso, vai mostrando para a criança, para o jovem, as infinitas possibilidades que a linguagem oferece, e ao mesmo tempo vai mostrando para ela não só a riqueza de vocabulário, mas também a riqueza de sentimentos que as pessoas podem ter em relação a um mesmo problema. E assim é tudo na vida, né? Quer dizer, nós estamos aqui numa reunião de católicos, né? Então, assim, quando a gente se ajoelha no momento da consagração, cada um de nós experimenta uma coisa diferente, né? E se nós tivéssemos que descrever o que nós experimentamos, bom, nós descreveríamos com palavras diferentes, né? Falaríamos das nossas experiências pessoais, poderíamos usar a ajuda de teólogos que explicam o que acontece naquele momento, né? Mas assim, se nós pudéssemos escrever livremente, nós descreveríamos de maneiras completamente diferentes o que é a nossa experiência pessoal diante da transubstanciação, né? É a mesma coisa, a literatura, ela abre vocês para essa riqueza, e é essa riqueza que nós não podemos perder, né? Agora, a ideologia não, a ideologia faz exatamente o oposto, né? A ideologia nivela todas as coisas. As nuances, as diferenças, elas desaparecem, né? E tudo fica da mesma cor. Quer dizer, não há diferentes tons de verde aqui. Não, quer dizer, só haveria um, no fim tudo é verde. E tudo só pode receber o nome de verde, né? E é bom que seja assim para os ideólogos. Por quê? Porque aí não há diferenças entre as pessoas. Todos são iguais, né? Só que isso é uma mentira, é uma falsidade. Compreende? Mais alguém?
Professor, você deu um exemplo na sua exposição aí da sua aluna lá do Rio de Janeiro, né, que recebeu uma lista de palavras que ela não poderia usar no mestrado, né? Então, assim, diante dessa realidade, o que o senhor poderia dizer para a gente, como romper essa hegemonia ideológica que acho que é presente muito fortemente dentro das universidades no Brasil, né, principalmente as públicas, e, no geral, nas sociedades, nas instituições, como que a gente pode romper essa hegemonia ideológica que hoje está tão presente, está tão real na nossa vista? Olha, existem dois caminhos, tá? Então, por exemplo, essa minha aluna, o que ela fez? Quando ela recebeu essa lista, ela foi atrás de outro orientador. Né? Quer dizer, ela disse assim não dá para trabalhar, não posso aceitar uma série de imposições assim. Né? Então, ela foi, demorou, foi difícil e tudo, mas no fim encontrou um orientador que aceitou tratar do tema que ela queria, ainda que não fosse a especialidade dele. Tá? Vocês sabem que a universidade é só burocracia, essa é a verdade. Né? Quer dizer, você pode ter um orientador que é um profundo conhecedor de Platão e você vai fazer a sua tese sobre Santo Agostinho. E ele só vai dar uma espiada lá, vai dar umas dicas para você e depois você vai defender o mestrado e vai dar tudo certo. Quer dizer, você só precisa da assinatura dele. Tá? Quer dizer, esse é um caminho. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer outra coisa. Nós precisamos enfrentar essas coisas de frente, enfrentar mesmo. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso entrando na universidade com novas ideias, tá? Rompendo com esses discursos. Tá? E rompendo não só dentro da universidade, mas fora também. Tá? Então, por exemplo, eu, durante muitos anos, escrevi crítica literária para a Folha de São Paulo. Tá? Então, assim, é claro que o meu papel como crítico literário não é ser um catequista. Né? Quer dizer, eu não podia fazer a crítica de um livro e aproveitar aquele espaço no jornal para anunciar Jesus Cristo. Quer dizer, seria uma coisa absolutamente esquizofrênica. Né? Mas, quer dizer, cada livro que eu analisei, eu nunca deixei de mostrar os aspectos éticos que feriam a minha concepção cristã de vida. Então, um livro podia ser estilisticamente até elogiável, bem escrito, mas se o conteúdo era uma aberração, entendeu? Eu nunca deixei de dizer. Então, eu percebo também que as pessoas fazem muita confusão nesse sentido. Quer dizer, eles acham que se contrapor à mentira é necessariamente você se tornar um catequista. E o nosso papel não é bem assim. Tá? Vou dar um exemplo assim mais claro. Tem uma palestra do Bento XVI, do Papa Bento XVI, da época que ele era cardeal Ratzinger, uma palestra que ele dá num congresso sobre comunicação social promovido pela como é que é o nome da Associação dos Bispos? Da Conferência Nacional dos Bispos na Itália. Tá? Ele é chamado para falar sobre essa questão de como é que o católico tem que atuar na cultura do seu tempo. Tá? E aí o Bento XVI, ele vai usar, na época, o cardeal Ratzinger, ele vai usar uma expressão muito interessante. Né? Ele vai lembrar daquele profeta que é pastor e cuida das figueiras. Não me lembro agora o nome do profeta. Dos sicômoros, exatamente. Então, eu não sei se vocês sabem, eu também não sabia disso, tá? Porque eu nunca fui numa plantação de figos. Né? Mas assim, diz que se você tem que chega um momento na maturação do fruto em que o agricultor precisa ir de figo em figo e dar uma lancetada de leve em cada figo.
Porque se ele não fizer isso, se ele não furar o figo com uma espécie de agulha, o figo não vai amadurecer e não vai ficar doce. Tá? Eu nem sabia que alguns tipos de figo precisam disso. E um padre, meu amigo, que eu conheci em São Paulo, cuja família plantava figos na Espanha, me disse que é exatamente assim. Bom, então o que o Ratzinger disse? Ele diz: esse é o papel do católico na cultura. Nós precisamos marcar a cultura do nosso tempo com essa lancetada quase invisível nos frutos da cultura. E precisamos marcar com o quê? Com a nossa experiência de vida religiosa cristã, com a nossa fé. Só assim nós vamos dar sabor verdadeiro, real para a cultura. Então, vejam a sutileza desse pensamento, né? Não se trata só de você fazer uma contraposição direta, né? De você, por exemplo, ir em praça pública e querer queimar todos os livros que não são católicos. Não, não é isso. Nós temos que penetrar na cultura e transformar a cultura. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que transformar a cultura por dentro. Tá? Por quê? Porque é possível fazer poesia cristã sem fazer catequese. É possível você falar de valores cristãos sem transformar o seu texto num mero texto aí de proselitismo religioso. Tá? É possível você fazer teatro sem necessariamente pôr o ator lá no palco fazendo o papel de Moisés recebendo os 10 mandamentos. Não, você pode tratar dos dramas contemporâneos, dos problemas do homem contemporâneo, sob uma perspectiva cristã. E sem deixar de mostrar a complexidade do drama humano. Quer dizer, há grandes escritores católicos que fizeram isso, né? Chesterton, Georges Bernanos, Flannery O'Connor, François Mauriac, né? Quer dizer, está cheio, né? Tem grandes poetas brasileiros que foram católicos, como Jorge de Lima, por exemplo, né? E vários outros. E eles trataram de todas as questões humanas numa perspectiva que não é a perspectiva ateísta, ideológica, de esquerda, marxista, materialista, mas trataram numa perspectiva cristã. Então, esse é o nosso papel. Nós temos que transformar a cultura do nosso tempo, tá? Fazendo isso que o Bento XVI propõe. Nós temos que ir lá e marcar a cultura contemporânea com a nossa marca, porque isso vai salvar as pessoas. Isso vai mostrar a elas um aspecto da vida que elas desconhecem. E a gente pode fazer isso em tudo. Podemos fazer isso no nosso dia a dia, podemos fazer isso com os nossos alunos, podemos fazer isso produzindo cultura, podemos fazer isso no nosso trabalho, né? Isso é evangelização. Não é você chegar para o seu amigo, colega de fábrica e dizer assim: olha, você sabia que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou por sua causa? Tudo bem, chega um momento que você tem que dizer isso, né? Mas há formas de você se aproximar. Há um comportamento cristão que transforma as pessoas. Tá? Há uma forma de se relacionar que é cristã e que surpreende as pessoas. Tá? Quer dizer, é o que o Evangelho diz. Nós temos que ser o sal do mundo, o fermento. Né? Quer dizer, você não salga demais a comida. Você põe uma pitada de sal para dar sabor. O pão é uma pitada de fermento que faz ele crescer. Esse é o nosso papel, em cada lugar da nossa vida. Professor, muito obrigado. Eu não De vou nada. abrir para muitas perguntas mais, porque Tá certo. o nosso horário é Muito bem. somente do senhor. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Valeu Salve a de pena. palmas.
e espero que o trabalho de vocês dê muitos frutos. Felicidades para vocês, viu? Tudo de bom. Obrigado. E Obrigado. coragem, hein? Coragem para a luta, porque a coisa não é fácil, não. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, gente? Pela volta dele para casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.